Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato As Feras Entre Nós, parte 1. Boa noite, Ágata e amigos do canal Uivos. Não sei bem como externar esses fatos que vivi, dando um sentido de compreensão a vocês, inscritos desse renomado e sério canal. Longe de mim tentar também criar um tipo de estereótipo, que tente mudar o conceito que cada um tem, ainda mais se tratando de assuntos sobrenaturais. Me chamo César. Venho hoje compartilhar com vocês algumas experiências que tive com esse ser, o lobisomem. Em alguns casos, essa criatura procura evitar contato e reações violentas. Existem essas situações sim, como também o contrário, casos de ataques e até mortes. Então, vamos à minha experiência? Na minha infância, aqui no Rio de Janeiro, nas famosas rodas de conversas, sempre ouvíamos dos familiares e conhecidos de mais idade histórias de terror sobre lobisomem. E junto a isso, era o auge do filme de terror Um Lobisomem Americano em Londres. Quem não se lembra? Então criava-se a imagem de uma figura lendária, pelo que víamos na TV e pelo que ouvíamos nas rodinhas de conversas, criando assim memórias juvenis terríveis. E eu, com meus 10 anos, não era diferente. Antes era só o medo daquilo que supostamente não existia, até você mesmo ter a sua experiência. Durante muito tempo, falava-se de uma família de imigrantes italianos que moravam há muito tempo na localidade em que eu cresci. Diziam que pai e filho eram amaldiçoados com essa sina. Segundo os moradores mais antigos, diversas vezes ambos foram flagrados em plena transformação. E, curiosamente, nunca houve nenhum relato de ameaça ou qualquer tipo de violência. Galinheiros e currais eram visitados sim, porém nada contra pessoas. A não ser o baita susto que davam, né? Seguido da correria dos assustados e os comentários no dia seguinte. E nada mais. Irei chamar o pai de Domênico e o filho de Pietro. Enfim, eu havia ganhado de presente um lindo filhote de cachorro. Era meu amigo inseparável, de raça pequena, mas muito valente e territorial. Certa noite, acordei umas 2 horas da manhã. E ainda deitado, ficamos brincando. O cachorrinho tentando morder meus dedos e eu puxando suas orelhas. Lá fora, aquele silêncio normal da madrugada. Em dado momento, o cachorrinho, mesmo com pouca idade e pequenino, parou, levantou as orelhas e começou a contrair o corpinho contra o meu, entrando embaixo da coberta. Eu não entendi o motivo daquela reação, mas subitamente todo o meu quarto foi envolvido numa atmosfera estranha, negativa. Vocês não imaginam como é. É como se o universo tivesse tentando te avisar que o mal está por perto. Paralelo a esse sentimento incompreensível, comecei a ouvir passos pesados que vinham detrás da última casa do nosso quintal, que, por sinal, estava vazia há algum tempo. Depois dela, tinha um pequeno rio que descia da serra, e os passos vinham de lá, beirando o muro. Foi algo inexplicável e rumava diretamente para o meu quintal. Logo em seguida, escutei aquele pulo, muito pesado. O que veio a seguir foi uma experiência que até hoje assombra minhas memórias. Após aquilo cair no chão, abri o portão. Digo isso porque eu vi nitidamente o trinco sendo destrancado. E agora os passos estavam mais perto. Vieram diretamente na direção do meu quarto. O que era, parou exatamente na direção da minha janela. E ouvi arranhadura nas paredes e na madeira da janela.
Tudo isso foi me dando um total esvaziamento de forças. Parece que minha alma estava sendo sugada. Eu suava frio. Tudo isso aconteceu em poucos minutos. Aí, para aumentar o medo que eu sentia, veio lá de fora algo mais assustador. Um tipo de lamento, e era muito forte. Claramente aquilo sabia que estávamos ali dentro. Agatha, o cachorrinho, tremia debaixo da coberta. E eu, paralisado, de olhos arregalados para a janela, mal conseguia respirar. Aquilo começou a rodear a casa e farejar por debaixo das portas e brechas das janelas. Depois veio uma forte pancada na porta, que estremeceu até minha alma. Tínhamos o costume de deixar apenas uma lâmpada acesa, era sempre a da cozinha. Nesse momento, o bicho mexeu no basculante da porta e fez com que a cortina se abrisse um pouco. Eu, parcialmente, vi a cara grotesca e deformada de uma coisa que era meio homem e meio bicho. Durou apenas segundos e eu dei um grito tão alto que deve ter acordado o bairro inteiro. Meu pai veio correndo do quarto com um revólver na mão. Minha mãe falava alguma coisa e meu pai me perguntou o que eu tinha visto. Eu disse que tinha um bicho em pé, olhando pelo basculante. Automaticamente, meu pai abriu a porta, olhou o quintal inteiro, mas claramente dava para ouvir os passos daquilo que já ia longe. Meus pais trancaram bem a porta e ficaram comigo um tempo, tentando me acalmar. Mas quem disse que alguém consegue dormir depois de uma visão dessa? Logo pela manhã, tivemos outra surpresa. 2 galinhas mortas, parcialmente devoradas. Vários vizinhos vieram ver o estrago, mas colocaram a culpa em gambás. Bom, paciência, só quem viveu é que sabe, não é? Entre os vizinhos, quem estava num canto parado, só observando os estragos e as especulações? Ele mesmo, o tal de Pietro, o filho que todos falavam que virava bicho junto com o pai. Olhava ao redor friamente e de vez em quando me fitava com aqueles olhos azuis enormes. Continua. Relato: lobisomem da estrada não estava perdido. Boa noite, Agatha e amigos do canal Uivos. Me chamo Evangelista, tenho 48 anos e caminhoneiro há 18 anos. Antes de começar a exercer essa profissão, não acreditava em nada sobrenatural ou coisa do tipo. Sempre soube muito bem separar medo da imaginação. Mas vi algo na estrada que mudou totalmente minha visão. O caso aconteceu em novembro de 2023, bem recente. Foi numa região de Porto Seco, no interior do Espírito Santo. Eu puxava um caminhão prancha, levando equipamento pesado para uma obra de drenagem perto do litoral. Naquela noite, o serviço atrasou muito e quando fui liberado para voltar, já passava das 10h30 da noite. Eu estava muito cansado, exausto para falar a verdade. Para encurtar o caminho, resolvi seguir uma rota pouco usada. Era um trecho de estrada de chão ladeado por brejo, quase sem sinal de celular. Eu já conhecia aquele trecho, tinha passado ali outras vezes durante o dia, mas à noite nunca. O lugar muda completamente. Uma escuridão feia, um breu esquisito, parece cena de filme de terror. Mas mesmo assim, eu meti a cara. Eu vinha devagar por causa do peso, quando de repente algo atravessou a estrada à frente. Freiei bruscamente, achando que fosse um boi solto, mas não era. Era um cavalo, magrinho, sujo de lama, correndo mancando, como se estivesse machucado. Ele passou assustado na frente do caminhão e entrou no mato, sem olhar para trás. Aquilo me deixou espantado e curioso. Animal não corre daquele jeito sem motivo. Bom, segui mais alguns metros e mais adiante, numa curva fechada, senti algo estranho. Parecia um aviso na minha mente: não segue adiante. Mas ignorei totalmente. Foi então que os faróis iluminaram
algo parado no acostamento, meio escondido atrás do capim alto. A princípio achei que fosse um homem agachado, sei lá, um morador de rua. Pensei até em parar para perguntar se precisava de ajuda, mas Agatha, quando a luz bateu melhor, vi que a proporção não estava correta. A coisa se levantou devagarinho. Minha gente, era alto demais para ser um animal comum e magro demais para ser gente. As pernas pareciam rígidas, tortas nos joelhos. Os braços pendiam, quase arrastando no chão. A cabeça tinha um formato muito estranho, projetada para frente, com orelhas grandes demais, abertas para os lados. Ele não correu para se esconder e nem avançou para atacar. Só virou o corpo lentamente e ficou de frente para o caminhão. Naquele momento, tive certeza que aquilo estava me observando antes de eu chegar. Agatha, eu travei no banco, minha coluna enrijeceu e meu pé tremia no freio. Sem dúvidas, aquilo era um lobisomem. Ele deu 2 passos para fora da estrada, entrando numa parte meio alagada. E foi aí que percebi outro detalhe horrível. Ele se movia com cuidado, escolhendo onde pisar, como quem conhece bem o terreno. Com muito medo, consegui arrancar com o caminhão. Depois, olhei pelo retrovisor. Vi a silhueta parada, imóvel, acompanhando minha saída. Eu só queria sair daquele trecho o mais rápido possível. O medo que senti foi indescritível. Cheguei no posto mais próximo totalmente em choque. Estacionei e passei a noite inteira acordado, tentando racionalizar. Que diabos era aquilo que eu tinha acabado de ver? No dia seguinte, liguei e contei o ocorrido para o encarregado da obra. Ele perguntou em que horário eu tinha passado por lá. Quando respondi, ele soltou algo que me arrepiou. Você é doido, rapaz? Tá querendo dar sorte pro azar? Depois desse horário, ninguém da região passa por ali, nem morador. Tu teve foi muita sorte. Aí eu tive mais certeza que se tratava de um lobisomem. E para confirmar tudo isso, uma semana depois, recebi uma ligação de um caminhoneiro amigo meu. Ele me perguntou sem rodeio: Evangelista, você passou naquela estrada velha perto do brejo semana passada? Quando confirmei, ele respirou fundo e disse: Me diga que você viu também e eu não estou doido. E eu confirmei: Olha, Agatha, desde aquela noite evito qualquer rota isolada depois que escurece, porque o que mais me assusta é saber que aquilo não apareceu por acaso. O que me tira o sono é a sensação de que aquilo mora ali, pois ele estava muito à vontade naquela curva. Naquela noite ele não estava fugindo de nada, só atravessando o caminho de quem teve o azar de passar por ali naquele horário. Foi a única coisa sem explicação que já vi na estrada, e espero não ver mais nada. Obrigada e boa noite a todos. Família, esses foram os relatos de hoje. O primeiro foi enviado pelo inscrito César, o mesmo que enviou o relato que foi junto com um amigo ver a apresentação dos caças no Rio de Janeiro e se depararam com um lobisomem em plena luz do dia. Como esse amigo inscrito tem vários relatos para nos contar, a partir de hoje, os vídeos terão uma parte de suas histórias, que chamarei de As Feras Entre Nós, seguido de mais um relato enviado por outro seguidor, ok? Eu espero que vocês gostem. Tudo que eu faço é com muito carinho e respeito. Como sempre eu digo, eu não posso afirmar a veracidade e a autoria dos relatos. Eu estou aqui apenas contando a vocês as experiências que eu recebo, ok? Agora vamos aos salves de hoje? Como muitos comentários foram acumulando, se eu esquecer de citar alguém, me desculpa e receba meu salve carinhosamente desde já. Vai um salve para Ana Cláudia Rodrigues, Gonzaga Oliveira, Cláudio Américo, Elizabeth Vieira dos Santos, Celina Mota, Renato Costa, Maria de Fátima Soares, Jorge Capella, Russo, Valdileia Noronha, Antônio Duarte, Beatriz Reis, Joana Feitosa, Imuril 2012, Luiz Rafael Novelo, Isa Silva, Marlene, Miriam Abade, Samira Raíssa,
Virgínia Blaut, André Lima, Patrícia Pereira, Larissa Alves, Márcia Cristina, Isaura Cordeiro, Marcelo Furlan, Maria Alves Menezes, Vanessa Carolina Coelho, Joana Santos Saraiva, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Érico Bastos, Antônio Júnior, Bárbara Cristina Araújo, Jaqueline Souza da Silva, Karina Alves e Sofia, Ana Cristina Mendonça, Florinda Dias, Iraci Souto, Verdades Inconvenientes, Evaldo Ribas, Angélica Guimarães, Roberto Maciel, Cláudia Costa, Simone Fagundes, Guilherme Martins, Cláudia Motola, Bárbara Dias, Milena Moura, Sebastião Paulo Rodrigues, Orlando Alcovias, Clairton de Souza, Hélio Silva, Júlio César Santos, Francisco Oliveira, Cavaleiro de Fênix, Maria Augusta, João Passoni, Maria Fernanda, Gessiano Rodrigues e Elaine Pluceno. Amigos, no próximo vídeo eu mando mais salves, ok? Deixe o seu comentário e o seu like para ajudar o canal e minha gratidão desde já. Agora me despeço desejando a todos vocês uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!